Paulo, delegado, muito obrigado pela gentileza em mais uma vez nos atender. Esse é um assunto que mexe diretamente com o senhor, contigo, com a sua biografia, com as pessoas que se relacionam com você diariamente. Eu quero, mais uma vez, reforçar como foi a fala do ministro durante esse evento, uma reunião do Conselho Deliberativo da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, esse órgão em Brasília. Eu vou abrir aspas para o ministro. É um jargão que foi adotado pela população, que a polícia prende e o judiciário solta. Eu vou dizer o seguinte, a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar, fecho aspas. Essas foram as falas do ministro Ricardo Lewandowski. A gente quer muito escutar o que você tem a dizer a respeito dessa declaração, delegado. Boa noite, Caniato, boa noite, colegas de bancada, toda a nossa audiência da Jovem Pan. Não é a polícia que serve cafezinho e coloca casaco em preso quando está frio. Não é a polícia que fica se vangloriando de ter feito a audiência de custódia, ter criado a audiência de custódia e que quase 50% dos presos saem em menos de 24 horas. Aliás, foi o próprio ministro que criou isso quando ele era juiz do Conselho Nacional de Justiça. Ele criou numa canetada que depois virou lei. Não é a polícia que solta André do Rep, que soltou o André do Rep depois de uma árdua e difícil investigação e que eu fiz parte quando fazia parte dos integrantes do grupo da Divisão de Operações Especiais. Não é a polícia que solta um traficante transportando 800 quilos de maconha numa audiência de custódia. Não é a polícia que solta traficantes faccionados nos tribunais superiores. Eu acho que ele está completamente equivocado. A polícia trabalha e trabalha muito, com um salário pífio. O policial, quando está na folga, está fazendo um servicinho extra para poder melhorar o salário pífio. Enquanto os nossos magistrados e o ministro, cercados de segurança e andando de carro blindado numa bolha chamada Poder Judiciário. A polícia prende bem e o judiciário, por vezes, podia sim manter criminosos presos, mas não faz isso. E eu também não consigo entender por quê. Na audiência de custódia, por exemplo, eu não sei se a nossa audiência sabe disso, lá se só pergunta para o preso como ele foi tratado, como ele foi algemado, se o policial agrediu ele, se o policial xingou. E mesmo que esse preso esteja respondendo outros processos, eles não têm a capacidade de determinar a citação deles em outros processos. Eu precisei entrar com um projeto de lei para que juízes sejam obrigados a citar esses presos que são levados em audiência de custódia e que estão com os processos suspensos por força de lei. Se o preso, se o réu não é citado, o processo fica suspenso. Então tem centenas de milhares de processos suspensos porque simplesmente o juiz não manda citá-lo quando está lá na frente. E aí depois ele apedreja a própria polícia. A polícia trabalha muito, efetua prisões em flagrante todos os dias. E o juiz pode sim fundamentar e deixar esses indivíduos presos, mas não faz isso. É muito mais fácil atacar a polícia. É muito mais fácil culpar a polícia pela própria ineficiência. Então eu, como delegado de polícia, sinto-me igual todos os policiais que receberam essa notícia. Essas pessoas teriam que sair da bolha dos seus gabinetes com ar-condicionado e frequentar um pouquinho as comunidades, os locais hostis, os locais onde nós, policiais, somos recebidos a tiro, para eles verem como é que é o trabalho da polícia. Já teve absurdos de eu ser indagado em ocorrência, por que eu não atirei na perna ou no braço? Será que perguntaram para o bandido por que ele não mirou na perna e no braço do policial? Claro que não. E aí a gente se revolta e eu acabo dando respostas que não agradam muito o Poder Judiciário. E eu respondi, porque a minha vida não é videogame. Sou pai de família, sobrevivi na polícia mais de 20 anos com um salário pequenininho e tenho que ouvir esse tipo de barbaridade em audiência. Por que eu não atirei no braço ou na perna, ou ouvi de maneira informal, por gente que sequer sabe o que é uma troca de tiro? No primeiro barulho do tiro, geralmente essas pessoas saem correndo, enquanto os policiais vão ao encontro muitas vezes da morte. E aí nós somos obrigados a ouvir frases como essa,
que a polícia prende mal. E repito, não é a polícia que serve cafezinho em audiência de custódia e coloca casaquinho em criminoso quando ele está com frio por causa do ar-condicionado.